vídeo resenha de hoje é sobre o livro Um Poema para Bárbara, da editora Gutenberg, da autora Mônica Cifuentes. É um romance histórico que se passa no Brasil. A autora é nacional e esse livro aqui é o lançamento da editora Gutenberg. Eu me interessei muito pelo livro quando eu li a sinopse. Eu achei muito interessante porque são pouquíssimos os livros atuais que falam, né, que fala sobre a história do Brasil de uma forma, nesse caso aqui, por exemplo, um romance, tá? Apesar que esse romance, pelo que eu li do livro e li algumas coisas também no final, que a autora faz alguns comentários, é um romance que realmente existiu. Os personagens, todos eles você encontra lá no Wikipedia, né? A Adriana recorreu lá para conhecer um pouco mais os personagens. E o livro, ele começa narrando a rebelião, né, pós-rebelião, pós-conjura de um dos personagens principais aqui, de um dos protagonistas, que é o Inácio José de Alvarenga, saiu algemado rumo ao Rio de Janeiro. Então o livro ele começa com essa narrativa, seria o prólogo, né, do livro, seria isso? Seria o prólogo do livro, que é narrado em São João de Del Rey em junho de 1789, tá? Tanto que o livro começa com um poema da Cecília Meirelles. Na verdade tem vários poemas, né? Todo começo de capítulo vem um poema, tá? De um dos personagens do livro, tá? Então, assim, do que se trata, né? Realmente é um pouco difícil falar sobre esse livro porque, assim, para quem gosta de história, não é nenhuma novidade. Talvez o romance seja uma novidade, porque isso não é enfatizado dentro de uma sala de aula, ok? De uma forma aula mesmo, né? Mas a história, gente, aqui é sobre a Inconfidência Mineira, tá? Então o livro ele vai se passar muito em Portugal e aqui no Brasil. Então o livro começa com o Inácio José de Alvarenga sendo preso, sendo algemado, levado para o Rio de Janeiro pelos dragões, né? Que seria a guarda real. Mas o primeiro prisioneiro, né, o primeiro inconfidente a ser preso, se eu não me engano, foi o Joaquim José da Silva Xavier. Então o prólogo do livro, ele vai falar sobre essas prisões, irá falar um pouquinho também da fúria da rainha de Portugal, a Maria I, que louca de tudo, gente. Louca. Então ela prendeu todos os que estavam envolvidos no movimento e confiscava todos os bens da família. E o crime que era colocado ali era traição à coroa, né? Porque quem dominava o Brasil naquela época era Portugal. Então a pessoa ia pra forca, etc. Aqui é a capa do livro, a lombada e atrás. Tá? É um livro muito bonito, a diagramação do livro também é bem legal. Então cada capítulo vem com um poema, que são, tirando a Cecília Meirelles, pelo que eu lembro aqui, os outros são os próprios personagens do livro, tá? Se eu não me engano, não vou me recordar agora, menos a Cecília Meirelles, mas o Manuel Inácio da Silva Alvarenga, Domingos de Reis Quita, Cláudio Manuel da Costa. Então tem vários poemas, né? Como diz o título do livro, ele é um livro recheado de poemas. Então, assim, é uma leitura para quem gosta de história e para quem gosta de poesia, porque ele tem muitas poesias, tanto no começo do capítulo como na própria narrativa. Então, assim, o começo do livro, né, o foco do livro, na verdade, é o romance entre Bárbara e Inácio José de Alvarenga. Tá? Então o livro começa falando sobre a infância do Inácio, sobre a juventude dele. Ele foi estudar em Coimbra, ele começou a fazer faculdade, ele é órfão de pai e mãe, mas o pai acabou deixando uma herança enorme. O Inácio morava com um tio, o tio era o tio Sebastião, e como, se não me engano, o pai do Inácio morreu um pouco antes dele nascer, se não me engano, acho que foi isso. Então tinha que ter um tutor, como ele era menor de idade, tinha que ter um tutor, e esse tutor acabou ali passando a perna, enfim. Então isso ficou na justiça há muito tempo para ele conseguir a herança do pai dele. Só que assim, o Inácio, ele era um cara que
gastava, gente. Ele gostava de se divertir, era daqueles caras que pagava as coisas para todo mundo. Então, assim, ele vivia cheio de dívidas, mas era um cara extremamente inteligente e um poeta. Tanto que as poesias que eu mais gostei no livro são as próprias poesias. E ele, como poeta, ele se chamava Inácio José Alvarenga Peixoto. Ele acrescentou o Peixoto ali, porque tinha muitos alvarengas naquela época. E o tio Sebastião, que foi o tio que criou, né, o Inácio, ele sempre falava pro Inácio: na vida um homem tem que ter dois valores. O primeiro deles é a família e o segundo é a honra, a honestidade. Então, para contar toda a história do Inácio, fazendo a faculdade, quando ele quis fazer uma graduação X, que eu não vou comentar muito sobre isso, né? E teve toda uma investigação em cima dele, quase que ele não consegue levar os estudos dele adiante. E depois, em Sintra, ainda de 1769 a 1775, anotei as datas, porque é muita data, né? Enfim, começou uma investigação absurda em cima do Inácio, porque ele queria lá, né, tirar um diploma X, que eu não vou comentar isso aqui no vídeo, tá? É só uma resenha. Acho interessante vocês lerem o livro. Começou uma investigação imensa em cima, porque o avô dele parece que ele era carpinteiro, bisavô, avô dele, não sei. Eu sei que naquela época, gente, era uma época muito maluca, né? Inquisição, gente, inquisição total, assim. Eram umas coisas que não dá pra entender, assim. Eu não sei, gente, se eu fosse mulher nessa época, eu acho que eu ia pirar. O avô dele esculpia santos. E começaram a implicar, porque isso não era uma profissão decente para ele seguir com cargo X e etc. E tipo, umas coisas assim muito absurdas. Tanto que depois o Inácio conseguiu limpar a ficha familiar dele, só porque o avô esculpia santo. Enfim, esculpia santo, né? Era um povo tão católico. E por quê, né? A coroa era da Rainha Maria, era totalmente católica, fervorosa, maluca, louca. E tipo, enfim, né? Vai entender a cabeça desse povo. E quem ajudou muito ele depois foi o Marquês de Pombal, que aí também tem toda uma história que é interessante vocês lerem o livro. Então o Inácio aqui ele vai conhecer muitas pessoas, porque eles recitam poemas, eles faziam encontros de poesia, tem aquele sarau que eu acho muito legal, eu acho que as partes que eu mais gostei de ler quando tem os encontros de poesia. E ele conheceu o Basílio da Gama, eles ficaram super amigos, e eles faziam várias rodadas literárias. E foi ali que o Basílio da Gama escreveu e foi nessas rodadas literárias que o Basílio até recitou aquele poema dele super famoso, que é o Uruguai. Tem também lá em Lisboa, em 1785, tem até aqui aconteceu um terremoto no ano de 1775 em Portugal. E, gente, eu fiquei chocada, foi no dia 1º de novembro, assim, eu fiquei chocada com a leitura desse terremoto. Depois que o rei Dom José faleceu, a filha dele, que era Maria, que assumiu o trono, ela acabou expulsando o Marquês de Pombal. Isso foi lá em 1777, e acho que já fazia um ano, acho que o Inácio ele veio para o Brasil em 1776, acho que já tinha um ano que ele estava no Brasil, quando o Dom João, né, o rei de Portugal, faleceu, coroando, né, e quem foi coroada foi a Maria. A Maria era louca, gente, ela começou a fazer uma perseguição religiosa. Era aquela coisa de fogueira mesmo, Santa Inquisição geral. Todas as pessoas que tinham ideias iluministas eram julgadas, livros eram queimados. Enfim, a primeira parte do livro se trata mais sobre essa questão. A segunda parte do livro fala mais sobre a questão da Bárbara, né? Que são, na verdade, a questão das mulheres nessa época. Aqui é onde acontece, você lê muitas injustiças, né? Tipo, mulher era feita para casar e ter filhos e pronto, acabou. Tá? Apesar que Bárbara era uma mulher muito privilegiada, porque o Inácio realmente gostava muito dela, ele teve vários romances, ele era até um pouco mais velho do que Bárbara. E foi aquele amor, aquela paixão à primeira vista, também não irei dar detalhes sobre o romance. Então aqui fala muito, né? A segunda parte do livro foca muito essa questão da mulher na época, e também fala muito sobre essas rodadas literárias, sobre o sarau, né, que era realizado muito na casa da Bárbara, pela família da Bárbara. E é nessa segunda parte do livro que realmente irá começar o romance do Inácio com Bárbara. E a parte 3 do livro já
é aquela parte tensa em que a rainha de Portugal ficou assim louca de ver. Já entra aqui na terceira parte, entra o Tribunal da Inquisição. Ali o Inácio se junta com membros da maçonaria e ali começa, né, gente? Aí começa, você tem que ler o livro. O final desse livro, o que eu achei muito interessante é porque, assim, no começo do livro você meio que já sabe como o livro termina, né? Em relação ao romance, tá? Mas aí vocês não sabem. Eu fiquei, gente, mas é muito previsível a questão do romance. Mas assim, depois quando eu parei pra pensar, é um romance histórico, né, gente? Não tinha muito o que falar. O foco do livro, gente, é a parte histórica, tá? O romance eu vi como um detalhe que te ajuda a entender melhor a parte histórica, tá? Gente, eu fiquei muito curiosa, fiquei com muita vontade de conhecer Ouro Preto, porque tem tudo, né, sobre os Inconfidentes, o Aleijadinho também aparece muito no livro, muito não, né, aparece em algumas partes, porque ele acabou esculpindo, né, a escultura dos Inconfidentes. Eu fiquei com muita vontade de conhecer Ouro Preto e vocês irão entender ao final do livro, porque assim, eu não vou dar muitos detalhes, pessoal, apesar de ser um livro histórico, né, a gente estudou isso na escola, mas aqui vai te explicar de uma forma muito melhor, né, isso que eu acho interessante, é um romance que te leva a entender a história do Brasil, e uma parte muito importante, né, da história do Brasil, que, gente, os Inconfidentes, eles foram assim, olha, eu chorei quando eu terminei de ler esse livro, apesar de saber o que ia acontecer, mas eu tinha aquela visão da escola, né, de como aquilo é passado, como essas histórias são passadas pra gente dentro de uma sala de aula. E quando você lê isso, gente, você olha com outros olhos, sabe? Eram homens, assim, de 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, que tinham uma cabeça, gente, tipo, revolucionária, cara. Os caras, sabe? Não só os caras, mas até mesmo Bárbara foi uma mulher super corajosa pra época, né? Uma pessoa... Então, e não são personagens fictícios, gente, isso que foi uma realidade e é muito interessante você ler esse tipo de coisa, sabe? Acho que falta muito esse tipo de literatura agora, né? Nesse momento aqui no país. É muito legal, gente. E é isso, gente, não dá pra falar, eu fiz várias marcações, é um livro que me emocionou muito e me fez pensar sobre várias coisas da época. É um livro incrível, a narrativa da autora é maravilhosa. Eu li esse livro acho que em 3 dias, ele tem, deixa eu ver quanto é, tem 430 páginas, mas é um livro que você lê super rápido, a narrativa é maravilhosa, é um livro muito bem escrito. Não tenho nem o que falar da questão de revisão, porque eu não vi erros, pelo menos, né? Não sou nem formada em letras. Mas eu achei assim, um livro muito interessante, muito bem escrito. E eu, gente, indico 5 estrelas para esse livro. Autora de parabéns e precisamos de mais livros desse tipo contando a história do nosso país. Um soneto que se chama Soneto ao Marquês de Lavradio, que foi escrito pelo Alvarenga Peixoto, que é o seguinte: tudo mostra o teatro, tudo encerra. Nele a cega razão aviva os lumes, nas artes, nas ciências e na guerra. E a vós, alto Senhor, que o rei e os numes deram por fundador a nossa terra, compete a nossa escola dos costumes. É um livro lindo, ele é indicado realmente para quem gosta muito de poesia. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o joinha de vocês, compartilhe, se inscrevam no canal e até nosso próximo vídeo. Tchau!